Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, na história da igreja, eu vou falar sobre os 3 pilares de fé da Igreja Católica. O primeiro deles é a Sagrada Tradição, né? Para quem não sabe, a Sagrada Tradição é quando Jesus ele entrega os apóstolos, né, a missão de pregar o Evangelho, quando ele diz: "Ide pelo mundo todo pregar o Evangelho a toda criatura". Ali os apóstolos saem, né, a pregar o Evangelho e muitas coisas que os apóstolos pregavam, né, muitas coisas que Jesus ensinava, não está escrito, né, na Bíblia. Ou seja, né, os apóstolos eles pregavam oralmente, como o Frei Gilson diz, né, o boca a boca. E quando os apóstolos eles saíam, né, para pregar o Evangelho, eles iam, né, a pequenas comunidades, faziam pequenos grupos, e nesses grupos eles escolhiam um homem, né, e ali eles instruíam um homem de confiança para que ele também pudesse, né, pregar o Evangelho, celebrar a Eucaristia, confessar os pecados, como acontece até hoje. Isso é chamado, né, de sucessão apostólica, né, ou seja, a formação de papas, de bispos. Se a gente pegar, né, o bispo atual, né, de hoje, se a gente for voltar, a gente vai chegar em um dos apóstolos, né, e isso para nós é muito gratificante, né, para a Igreja Católica. Isso também nos faz acreditar, né, que a nossa igreja é a única igreja fundada em Cristo Jesus, a única e verdadeira, né? Da mesma forma são os papas, né? Se a gente pegar o papa atual de hoje, que é o Papa Francisco, e voltar, a gente vai chegar em Pedro, né, que foi o primeiro papa da igreja. Isso é muito importante para nós católicos, né, saber e ter essa consciência. E também, né, a Sagrada Tradição ela é conhecida como depósito de fé. Por quê? Porque só a Igreja Católica tem, né? Só a Igreja Católica ela nos dá essas informações, esses ensinamentos que vêm dos apóstolos, né? Aquilo que os apóstolos viveram com Jesus. Muitas coisas que eles ensinavam não está escrito. Por isso que é chamado de Sagrada Tradição, né? Por isso que a Igreja ela tem essa tradição, né, de viver aquilo que os apóstolos viveram. E também o segundo pilar de fé da igreja são as Sagradas Escrituras, né? As Sagradas Escrituras é o Evangelho que é pregado por escrito, né? Ou seja, aquilo que está na Bíblia, que também não é menos importante do que a tradição, mas também é o que foi essencial ser escrito, né, para a nossa salvação. Tudo que a gente precisa, né, para que a gente possa caminhar na verdade, naquilo que Jesus ensinou, seguindo, né, os exemplos que ele deixa na Bíblia por escrito, os evangelhos, né, os milagres também que ele realizou, que está ali, que está escrito na Bíblia também, e muitas outras coisas, né, que nos conduz para caminhar no caminho certo. E a terceira coisa é o magistério, né? O magistério é aquilo que comprova, né, o que a igreja ensina hoje. O magistério é o que nos faz ter a certeza de que a igreja católica ela é única, né? Se a gente for ver em todo mundo, né, a igreja ela prega a mesma coisa. Por quê? Porque existe um magistério, existe algo que comprova, né, aquilo que a Sagrada Escritura diz. Todo versículo que você lê na Bíblia, o magistério ele traduz, né? Ou seja, só a Igreja Católica ele tem essa autoridade de traduzir o que verdadeiramente a palavra de Deus quer dizer. E isso está no magistério, né? É a forma certa, a forma verdadeira de interpretar a Bíblia, né? E a gente sabe, né, que o que é ensinado fora da Igreja Católica, fora daquilo que a Igreja ensina, não é certo, né? Por quê? Porque existe esse magistério. Por isso que no mundo todo a Igreja ela prega a mesma coisa. Ela ensina a mesma coisa. Por quê? Porque ela não pode caminhar fora do que está escrito no magistério e nem na palavra de Deus. Se eu sou católico, né, eu não posso jamais duvidar, né, da palavra de Deus, duvidar do que está escrito no magistério da igreja. Eu não posso duvidar daquilo que a igreja ensina. Por quê? Porque se eu duvido, eu não estou de acordo com ela. Então, que a gente possa, né, buscar estudar mais a palavra de Deus, estudar mais, viver mais a tradição, né, como os apóstolos viveram, e que a gente nunca possa
duvidar, né, da nossa igreja. Por quê? Porque ela existe esses três pilares, né, de fé que comprovam que ela é a única e verdadeira, que é a sagrada tradição, as sagradas escrituras e o magistério. Que isso possa nos fazer, né, crescer mais na nossa fé e acreditar mais na nossa igreja que é tão bonita, que é a nossa igreja que ensina tantas coisas boas, né, para todos, né, para aquelas pessoas que são verdadeiramente católicas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.